E deu sinal aí de gravar, né? Bom, registrando então. Perfeito. Então, registrando aí, início da segunda reunião aí da Câmara Técnica do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, né? Câmara Técnica temática do água de reuso na agricultura, né? Pela pauta colocada na reunião anterior, né? Que foi a de retomada dessa Câmara Técnica. Hoje a gente vai ter a apresentação aí do trabalho de mestrado do Rodolfo Brito, a respeito aí da pesquisa em campo dele ali na região ali do assentamento Maranata, né? Então, tendo alguma outra coisa para colocar aí, Renan? Ou a gente já passa a palavra? Acho que a gente já pode ir, viu, Fernando, para a apresentação, né? E aí eu acho que ao longo da apresentação vão surgir dúvidas, a gente vai suscitar uma discussão, e aí os informes a gente deixa por fim, né? Acho que a pauta está mais tranquila hoje. Ok, então. Então, está contigo a palavra aí, Rodolfo, por favor. Obrigado aí pela disponibilidade. Tá ok, Fernando. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar falando para essa turma que está aí nessa reunião, né? Que é todo mundo envolvido com o tema há muitos anos. E eu vou fazer a apresentação aqui, fazer o compartilhamento aqui da tela para vocês. Fiz uma apresentação no PowerPoint e depois eu vou mostrar um vídeo que foi feito pelo seu Jailson, que é o presidente da Associação de Produtores Rurais do Maranata, para encerrar a apresentação. Se estiverem vendo aí, me avisem, por favor. Está na tela já? Sim, está na tela. Tá certo. Então tá, pessoal. Meu nome é Rodolfo Siqueira de Brito, né? Eu sou analista de sistemas de saneamento na CAESB e fui apoiado pela CAESB para realizar esse mestrado profissional lá no Profiágua, né? Na FUP, ali no NB. E foi esse tema, né? As decisões apropriadas para reuso de água na modernização da estação de tratamento de esgotos de Braslândia, DF. Eu tive como orientador o Mauro Felizato, né? E aí embaixo as instituições que participaram desse trabalho, né? A gente teve o NB, o Profiágua, a CAESB, a Associação de Produtores Rurais do Maranata e o GDF, com apoio da Vice-Governadoria. Então, inicialmente eu queria trazer esse mapa, que foi publicado pelo Renan, juntamente com a Ana Mota, Mauro Felizato também, acho que foi um artigo em 2023, né? Já prevendo esse potencial das ETs que ficam adjacentes à área de produção rural, né? Então, você tem aí ET Braslândia, né, com o maior potencial aí de áreas vermelhas em torno da ET. Depois você tem a ET Sobradinho também, já com menos áreas de produção, mas o potencial muito grande a jusante da ET também, e a ET Planaltina, com potencial a ser trabalhado, e a ET São Sebastião também, né? Então, assim, essas 4 ETs são as ETs mais correlacionadas com área de produção rural. Então, esse levantamento, ele inspirou, né, a gente seguir pesquisando essa lacuna de conhecimento aí. Então, já vem aqui um fator que eu acho interessante, né, que é a bandeira de Braslândia. Então, você vê que é uma RA que tem a vocação agrícola na própria bandeira, né? Então, você tem aí a Venturis Ventes com um trator agrícola aí dentro, né? Uma região que tem essa vocação na flor da pele, né? Então, assim, é importante a gente focar lá na agricultura em Braslândia. Outro aspecto importante que eu vejo são as outorgas, né? Então, assim, você vê que a DAVA já emite outorga tanto de captação superficial como subterrânea nessa região aí onde estão os assentados do Maranata, certo? Aí você vê já a ET ali em cima, né? Vocês estão vendo o ponteiro do mouse? Não? Sim. Ele aparece? Ele aparece? Sim, dá para ver sim. Sim. Parece sim.
Então, aí você tem azul as superficiais, né, e as vermelhas as subterrâneas, né? Então você vê que a DASA já tem formalizado, inclusive esses processos de outorga já auxiliam nos processos de regularização dos proprietários rurais, que é um aspecto importante, né? O que passa aqui? Me deu uma travada aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Vai pra cá. Então, aí, esse mapa traz as áreas que têm processo de regularização, seja da parte de licenciamento fundiário ou de funcionamento também, né? Então, assim, junto à Emater, essas propriedades já têm processos de regularização. Então, você vê, existe uma tendência coletiva à regularização, né? Então, é uma comunidade boa de se trabalhar. É um pessoal que quer a regularização. Isso é importante para a gente fazer um trabalho de política pública, né? Investimentos sérios na região. Aquele quadrado lá, ele está adjacente ao principal manancial do DF, né, que é o Lago do Descoberto. Aí você tem a barragem ali do Descoberto, com a captação ali ao lado, né, ali junto com a elevatória. Então, você tem, assim, é uma infiltração, é um setor onde a infiltração tem conexão, assim, direta com a segurança hídrica, com foco no abastecimento humano, né. Aí você tem a ET Sobradinho, né, que é um projeto de 1983, uma estação que realiza tratamento secundário, né, são 2 lagoas anaeróbias, seguidas por 2 lagoas facultativas, né, e aí esse efluente tratado, ele desce por gravidade até uma elevatória, essa elevatória faz um recalque para o Vale do Rio Verde, né, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Maranhão. Então, assim, em termos de recursos hídricos, né, você vê que existe uma transferência de bacia hidrográfica. Você está levando um recurso que é da bacia do Paranaíba e jogando na bacia do Maranhão, né? Então, você está trocando do Paraná por Tocantins aqui, numa opção de lançamento superficial aqui no Rio Verde, tá? Então, essa situação vem desde 1983. E esse consumo de energia aqui girando em torno de 25 mil a 30 mil reais por mês, a depender das manobras e operações escolhidas também. Então, aqui você tem a coleta dos esgotos em Braslândia, né? Chega por gravidade até a ET, e aí esse caminho que eu falei. Aqui no Maranata, essa área que está aqui em vermelho, é uma área que a gente fez a pesquisa em campo e verificou adensamento populacional, grilagem de terra, e impermeabilização de solo, tá? Essa área em vermelho aqui. Então, já, assim, uma área que precisa de uma atenção de governo aqui, de medidas em campo, com a presença do Estado, né, para evitar essa desordem, né, e essa urbanização, né, de uma área que a gente sabe que é importante que mantenha a permeabilidade e a legalidade também. Então, esse é o contexto, assim, macro aqui da região, com a estação implantada, né? A gente fez uma analogia aqui no estudo, que é como se, tipo um Fusca 83, super bem conservado, limpinho, funcionando bem. É bacana, a estação tem um ótimo funcionamento. Só que aí a gente vai investir nela 32 milhões e ela vai virar uma Ferrari zona, né? Vai virar uma potência, porque ela vai passar a fazer tratamento terciário, com polimento final e desinfecção, né? Então você vai ter uma estação que vai produzir uma água de reuso, né? Que vai poder ser aplicada. Aí o seguinte, eu lembro quando eu estava fazendo os estudos, né? Até uma conversa que eu tive com a Arada, que no início a gente estava focado muito em fazer um estudo sobre reuso na irrigação. E aí o Arada me fez a seguinte pergunta: mas, Rodolfo, isso aí a gente já sabe, a gente tinha que saber um pouco mais, a gente tinha que sondar um pouco mais. Aí que veio a abrir, assim, a análise de multicritério, né, para escolher entre as
as duas alternativas, né? Que, na verdade, são 3 alternativas que a estação ela vai passar a ter, né, para fazer a destinação dessa água de reuso, que vai ser manter a atual, né, que você vai poder ainda continuar jogando lá para o Rio Verde, o recalque para o Rio Verde, só que quando você fizer agora esse lançamento lá para o Rio Verde, você vai estar fazendo uma recuperação do corpo hídrico, né, assim, você vai estar mandando uma água de alta qualidade que vai purificar o Rio Verde. Essa alternativa, ela fica empoderada, né? Ela fica melhor, ela passa a ser uma alternativa ambiental de transferência de recurso hídrico, né? Ou vai poder seguir essas duas abaixo que estão pontilhadas aqui, que vai ser o reuso de água direto na agricultura ou o reuso de água indireto potável no rio descoberto, que vai jogar no lago do descoberto, né? Então, se eu fizer o reuso de água direto na agricultura, eu estou ganhando em produtividade agrícola, eu estou ganhando em segurança hídrica para o lago do descoberto também. Ao passo que, se eu não quiser fazer esse reuso na agricultura, eu posso lançar já no descoberto essa água de reuso, que vai ser excelente para o reservatório, né? Já focado, já buscando um abastecimento público e o reservatório de maneira franca, né? Mais objetiva. Então, assim, a pesquisa andou em torno dessas 3 possibilidades com foco nessas duas de reter esse recurso hídrico na bacia do descoberto. Então, assim, esse seria o reuso indireto potável. Você tem o tratamento terciário com polimento final aqui, e você já desce na mesma adutora existente e só abre a descarga aqui da elevatória, aí o efluente tratado já cai e já vem para o reservatório e segurança hídrica direto. Essa foi uma das alternativas que a gente colocou para os especialistas em meio ambiente e recursos hídricos, né? A gente selecionou 53 especialistas e fez uma pesquisa entre essa alternativa e essa alternativa aqui, que é a alternativa de reuso direto na agricultura, que seria você pegar e atender 75 hectares de agricultura familiar na Associação do Maranata, como a gente fez uma oficina socioambiental que o Renan coordenou lá na associação, e tivemos a presença de vários órgãos, e foi um momento muito bom perante a comunidade. Foi uma situação muito bacana e que, inclusive, eu vou apresentar um vídeo no final para vocês verem essa questão. Rodolfo, então, opa, sim. Tem como você ocultar esse... Ele está na frente aqui, esse cara, velho. Só para... Poxa vida. Eu achei que era só para mim, ó. Valeu. Então, vou até voltar. Acho que voltar está suficiente. Uma informação relevante. Então, essa aqui é uma das alternativas, né? Que gera segurança hídrica e economia de energia, porque você vai desligar a elevatória, né? E essa outra aqui, né, que tem a segurança hídrica, você está desligando a elevatória também, só que você está agregando produtividade agrícola. Certo? E ainda tem recarga, assim, pela recarga de aquífero aqui, que a gente poderia estudar também, né, estaria esse reuso. Então, entre os 52 entrevistados aí, a gente fez o levantamento, ficou mais pontuado a opção de fazer o reuso direto restrito na agricultura, né? Esse restrito porque a gente viu que o ideal vai ser aplicar em frutíferas, tá? A gente teve o foco em frutíferas. E no 3.8, o reuso direto potável no rio descoberto. E aí porque é o seguinte, a gente fez um estudo para o cenário externo, né, que é o cliente externo da CAESB, que é o setor de recursos hídricos, né, os comitês de bacia, olhando para a CAESB e a CAESB tomando uma decisão para onde eu vou jogar essa água, se eu vou jogar ela na agricultura ou se eu vou jogar no reservatório. Então, esses participantes entrevistados externos julgaram essas duas alternativas e a vencedora foi
o reuso restrito na agricultura. E no cenário interno, eu entrevistei, está escrito 52 aqui, mas está errado, eu entrevistei 3 analistas da CAESB com experiência em estação de tratamento de esgoto, e no cenário interno, a escolha foi você fazer um RDN, né, que é uma remoção biológica de nutrientes, com manobra de gestão de nutrientes e fertigação subsuperficial. Essa manobra de gestão de nutrientes seria a gente fazer o bypass no FAD, né, que é a flotação por ar dissolvido, que seria a última etapa da estação antes do ultravioleta, né? Então, assim, seria a última remoção de nutriente, a gente bypassaria isso para sair um efluente com mais nitrogênio e fósforo, né, que seria benéfico para a agricultura, e daí fazer a distribuição. Então, essa alternativa, a gente trabalhou 12 alternativas de manobras internas e tipo de configurações internas na estação e montou um ranking, né, sendo que essa ficou em primeiro lugar, e fazer a irrigação subsuperficial, né, debaixo da terra, com aquele gotejamento, um mínimo de contato, agregando o máximo de segurança sanitária para a aplicação. Então, aí é um resumo aí do estudo, né, que, assim, a gente começa ali na esquerda, no alto, você tem a ET Braslândia atual, aí tem a CAESB investindo 32 milhões, a ET vai ficar mais forte, vai ser modernizada, ela vai disponibilizar 75 litros por segundo, e aí o que a CAESB ela vai fazer com isso? Aí, se você seguir o fluxograma hidráulico, ou ela vai recalcar lá para a bacia do Rio Verde, né, ou vai seguir em frente e fazer 2 tipos de reuso. Então, ali tem o bonequinho ali, que é como se fosse o gestor da CAESB tendo que fazer a escolha. Ele vai jogar... O de cima é ele lidando com a percepção externa na política de recursos hídricos. E o gestor da CAESB embaixo, ele está pensando em como ele vai operar com mais eficiência e agregando produtividade agrícola nas propriedades beneficiadas. Então, as respostas em cima e embaixo aí foram os resultados, né? Enfim, é isso. E alguém quer falar alguma coisa? Eu queria detalhar mais uma coisa aqui no... Vou botar... Deixa eu voltar aqui, deixa eu interromper a apresentação. Alguém levantou a mão? Não, eu ia falar do vídeo que você tinha comentado. Eu levantei a mão. Oi, Arada, beleza? Oi. Sim. Uhum. Bom, eu pergunto primeiro ou é o Adalto? Quem foi? Não, eu não levantei a mão, não. Só ia perguntar sobre o vídeo. Bom, eu quero saber também do vídeo, mas então depois, fica a minha terceira pergunta. Eu estou com 2 perguntas aqui. Bom, primeiro, assim, a parte mais interessante você deixou para de lado. Eu queria ver, eu queria saber os critérios, as questões que foram avaliadas, porque que você fez uma pontuação para a seleção de cada vamos dizer assim, das alternativas mais interessantes, mas é interessante ver a estrutura dos critérios que você avaliou, né? Isso eu acho que é bem bacana. E até como foi o processo de conversa com as pessoas, né? Porque isso é muito bacana. A outra questão uma coisa que, assim, é porque eu também já tinha andado por aí, até acho que a questão, a sugestão, acho que do Maranata, acho que foi uma conversa comigo, né, que você pegou, né, então, o que a gente vê muito em Braslândia,
a gente sempre achou Braslândia um local bem interessante para essa questão do reuso, mas uma das coisas que conduzia, que era um pouquinho decepcionantes, não que seja decepcionante, mas era que sempre que se avaliava as culturas que existiam lá, a gente acabava sendo conduzido para o uso irrestrito. Por quê? Porque por mais que havia culturas interessantes, que eram assim, bastante bacanas para você aplicar um reuso mais econômico, tal, você tem uma produção de mudas de palmeira lá, que eu achei muito bacana, tem árvores frutíferas, tal, mas muitas das propriedades tinham sempre junto associado o plantio de hortaliças. Então, era difícil a gente ver como que o pessoal iria fazer essa seleção entre as hortaliças e um outro uso que seria menos restrito. Como é que você avaliou dentro do Maranata esse tipo de questão ali? Que resultado que você conseguiu ter disso aí? Bom, e depois pergunto do vídeo, que vídeo é esse? Então, Arada, em relação à cultura, a gente decidiu não mergulhar aí nessa questão e simplesmente a gente decidiu usar frutíferas assim como uma forma, como sendo mais a favor da segurança, sabe? Entendi. E agregar a segurança sanitária. A gente botou isso ceteris paribus ali a favor da segurança sanitária. Então, realmente, a gente não entrou nesse aspecto de qual cultura e essa análise mais agrícola, assim. Não houve essa abordagem. E assim, em relação aos critérios, né, a gente usou aquela tecnologia chama PESTEL, né, que é parte política, econômica, tipo, social, e a gente fez perguntas que eram relacionadas a recursos hídricos, com viés mais político, com viés mais econômico, com viés mais técnico, com viés mais social, e aí a gente montou a pontuação em cima dessa estrutura de pesos, né? Em relação... Aí a gente fez alguns questionários, né? E em relação à tecnologia socioambiental, a gente organizou com eles, eu procurei saber quem era o presidente da associação, a gente fez algumas conversas, marcamos a oficina, e sempre tem sido uma coisa bem pragmática com o seu Jailson lá, que é um camarada bom de trabalhar, viu? Gente fina, e gosta muito, e ele é técnico agrícola, né? Então, ele adora essa história de novas tecnologias e é favorável ao reuso de água, que é uma coisa bacana também. Acho que é isso. Aí depois eu te mando, aí assim, eu passo lá depois, Arada, e te mostro algumas partes mais detalhadas, assim, até na parte que você ajudou a inspirar uma forma de trabalhar, que a gente nunca conversou sobre isso, mas aquele papo que a gente teve lá ajudou muito aí na qualidade dos resultados. Pode saber que queria te agradecer por isso. Beleza. Rodolfo, eu não sei se você está vendo aqui as mãos levantadas. Eu estou vendo. Você ainda está compartilhando. Acho que se você... aí eu faço... Eu encerro o compartilhamento. Tá bom, tá bom. Renan, só uma questão de ordem. Está dando aquele espelho infinito. Renan, só uma questão de ordem. Tá. Falar que apresentar um vídeo ao final da apresentação. Talvez fosse interessante ele mostrar o vídeo primeiro, antes da... Ok, aí depois a gente... Sim. Eu vou passar o vídeo aqui agora, então.
Espera aí, pessoal, tô organizando aqui rapidão. O microfone aberto aí, se puder fechar. Alguém? Não apareceu aí a tela do vídeo? Boa tarde a todos. Rodolfo, eu vou me dirigir ao pessoal do CONAN, da Secretaria de Agricultura. Eu estou aqui na casa da Maria Reis. A família da Maria Reis é amiga minha, o pai dela, seu Jorge, está me recebendo hoje aí. E ela é uma das pessoas que me fez a pergunta como ficou essa questão do reuso de água da estação de tratamento de esgoto de Braslândia. Então, portanto, ela tinha participado daquela reunião. Você participou da reunião tem quanto tempo, Maria? Tem quase 2 anos já, né? E aí, sendo muitas pessoas também me perguntando, você também perguntou, como é que está essa questão do reuso. E eu agora vou estar me reportando a algumas pessoas que estão envolvidas nesse projeto e vou conversar direto com eles aí, vou pedir tua ajuda, pode ser? Boa tarde a todos. Na verdade, a gente está improvisando isso aqui porque eu me comprometi, né, a conversar com o Rodolfo e eu não pude estar aí com vocês, mas meu nome é Jailson, eu estou presidente aqui da Associação dos Produtores Rurais aqui do setor Maranata de Braslândia. Então, nós temos aqui uma região rural, onde os moradores, em sua grande maioria, são agricultores, agricultura familiar. Nós temos aqui cerca de mais de 1.000 pessoas, 400 chácaras, provavelmente mais de 50 produtores envolvidos na produção de alimentos para o Distrito Federal. E esse projeto de reuso de água, ele foi bem acolhido aqui. O Rodolfo fez a tese de mestrado dele aqui no setor, e na época esteve aqui conosco o NB, SEAGRE, a DASA, CAESB, IBRAM, e vários atores aqui, além da comunidade, envolvidos nesse projeto. E ficou a pergunta o seguinte, né? Qual o resultado desse projeto? Como é que foi resolvida essa questão? E agora o Rodolfo falando para mim que o CONAN, né, que é um conselho criado juntamente aí com a SEAGRE, e os demais atores que acabei de citar, e novos atores, né? E aqui no dia nós temos envolvido, né, com servidores da CAES, o Renan, com gente da DASA, o Gustavo, enfim, várias pessoas estiveram aqui, né, o professor Mauro, da UNB, e são tantos que não consigo lembrar, mas houve um bom trabalho, mas ficou a pergunta no ar, porque gerou um... Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal. Sim. O Sim, vídeo estamos estava ouvindo. passando? O vídeo acabou, né? Cortou. Cortou? Mas ele estava passando, então? Estava passando. Estava passando e não terminou, não. Então eu vou voltar lá. É porque eu fiquei inseguro que eu vi uma mensagem e eu fiquei, caramba, tá. eu achei que estava na doida, mas vou voltar lá, então. Espera aí. Tem um microfone aberto, pessoal? É o meu. Boa tarde. Vou botar lá na frente. Envolvido, né, com servidores da CAES, o Renan, com gente da DASA, o Gustavo, enfim, várias pessoas estiveram aqui, né, o professor Mauro, da UNB, e são tantos, não consigo lembrar, mas houve um bom trabalho, mas ficou a pergunta no ar, porque gerou uma expectativa, o morador ficou aguardando qual o retorno, e estão, assim, esperando o desenvolver desse trabalho. E a ET,
a estação de tratamento de esgoto, já tem tudo isso em andamento, o projeto não está concluído, porém, dentro do que a gente sabe, continua trabalhando. E a novidade para nós é que o CONAN, sendo criado, os moradores, de alguma forma, já percebem que o projeto continua, a estação também continua trabalhando para que esse projeto de reuso de água seja efetivado. Nós estamos aguardando um resultado maior, uma participação maior, envolvendo nossa comunidade, que espera um retorno social e ambiental para a nossa região. E Rodolfo, você pode voltar para a capa da sua apresentação aí, para deixar compartilhando, por favor? Certo. Eu queria apresentar mais um trecho aqui, seria possível? Tem mais um complemento aqui. Acho que eu não demoro mais de 10 minutos. Beleza. Dá sequência aí, mas só depois, quando acabar, você volta para a capa, por favor, para eu tirar um print aqui. Tá, deixa eu voltar para cá. Pegou aí? Tá ok? Ok, valeu. A professora Luciane está com a mão levantada, professora? Sim. Então, eu só queria... Opa. Posso falar? Posso falar? Sim, por favor. Então, eu só queria, assim, acrescentar, né, dar até os parabéns ao Rodolfo também, porque ele trabalhou bastante, eu já conheci o trabalho dele. Seguinte, o que o Arada perguntou, né, o uso do esgoto, né, usar em quê? Qual cultura, né, Arada? Você perguntou. Eu acho que isso é uma situação posterior, porque dependendo da qualidade que vai ser entregue, porque o Rodolfo falou que vai melhorar muito a eficiência da ET e a qualidade vai ser bem melhor. Mas mesmo sendo bem melhor ou não, a cultura depende do tipo de aplicação da irrigação. Por exemplo, eu fiz um estudo de fossa séptica e filtro biológico e irriguei em hortaliça e não teve contaminação. Por quê? Porque foi por gotejamento e proteção, entendeu? Então, isso vai depender, não sou especialista, tá? Atenção, eu não sou especialista, mas eu tive um resultado prático, e aí eu estou levantando essa possibilidade, tá? Acho que algo que faltou para o Rodolfo responder, Rodolfo, qual foi o público consultado? As respostas vieram de qual perfil? Quais foram as pessoas que participaram? Isso influencia muito o resultado também, né? Se a gente não faz uma seleção assim, com um critério bem trabalhado, a gente pode tendenciar para alguma resposta, né? E outra coisa, o terceiro, chamar até atenção para outros estudos, prestar atenção em outros estudos, porque esse vídeo mostra o seguinte, que a gente vai, pesquisa com o pessoal e a gente não retorna da resposta. Foi o que eu entendi, o recado do entrevistado, sabe? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Quando a gente trabalha com uma comunidade, a gente tem que voltar e dizer, olha, o resultado foi esse, ou ainda não está certo ainda se vai usar ou não, ainda precisa de tomar fazer algumas tomadas de decisão em relação ao tipo de tratamento e outros aspectos, mas dizer qual foi o resultado, né? Eu não sei se você apresentou, Rodolfo. É isso que eu tinha que dizer. Sim, professora, obrigado pelas contribuições.
A gente sempre fez questão de passar para eles que tudo iria acontecer após a realização das obras de modernização da estação, e isso ia ser anunciado pelos canais públicos, que era uma proposta de trabalho para, após a execução da obra, início da operação da unidade já modernizada, né? A gente sempre avisou que era essa a expectativa. Porque eles querem uma coisa já para logo, né? Assim, o pessoal é muito imediatista mesmo, mas a gente sempre tentou jogar lá para essa realidade que eles vão acompanhar, né? A execução da obra, eles vão testemunhar esse empreendimento lá na região. Então, o próprio acompanhar da obra vai ser o relógio para que eles entendam a cronologia dos fatos ali. A gente tentou passar essa didática mais ou menos ali para eles. Tá. Obrigada. Por nada. E também a gente tem uma parte que eu queria falar, que é muito importante lá para a associação, e o seu Jailson bate muito na tecla, que é a questão do... Porque é o seguinte, ó, a gente deu uma detalhada... Vocês estão vendo o Google Earth aí? Sim, estamos vendo. Sim. Tá. Então, aí seria essa água de reuso saindo aqui da estação, né? Aí ela teria uma descarga que você poderia fazer um reuso florestal aqui, nessa área aqui, que eu não sei se é uma proflora ou se é um cerrado conservado. Eu acho que é um bom ponto para se fazer uma destinação emergencial, ou então alguma pesquisa associada a isso. Aí a gente teria uma agricultura familiar, né, de 75 hectares, e aqui a associação, eles têm essa área deles aqui, ó. Essa área, ela tem vista para o lago, sabe? É uma área bem bonita. E quando a gente fez a nossa reunião socioambiental, a gente fez aqui na casa desse fazendeiro aqui, que foi um apoiador da realização da oficina. Então, a pretensão deles, primeiro informe que eu vou dar é que essa via aqui, ela vai passar a ser uma BR asfaltada e vai interligar Águas Lindas com Braslândia, tá? Já está aprovado o projeto, essa obra vai começar a andar. Então, essa água de reuso, ela viria até essa área da propriedade deles aqui. Na frente, a gente teria uma sede da associação, porque eles têm uma sede da associação que foi demolida há 5 anos atrás pelo DF Legal, de maneira equivocada, e eles têm um SEI que explica todos os acontecimentos e tal. Então, existe esse terreno deles aqui, que tem essa possibilidade de implantar uma sede administrativa com a capacidade de você ter atividades socioambientais, de cultura, educação e capacitação profissional. Eu veria também a pertinência de uma área de manutenção hidráulica da CAESB, já que a CAESB está se propondo a fazer a manutenção de sistemas de produção de água dos chacareiros e dos proprietários rurais locais, então já seria um entreposto assim, com logística e depósito de materiais e equipes de manutenção. Nos padrões CAESB, né, nos padrões da PAN e da PAS, né, de manutenção de redes e pequenas intervenções de poços, né. Aí eles têm um campo de futebol, que é um elemento de integração bem bacana aqui entre os produtores rurais, eles utilizam bem esse campinho aqui, e a sugestão seriam 2 laboratórios, né, um para a SEAGRE e um viveiro socioambiental para a CAESB também. Aí esses 2 viveiros, né, com estudos de bioacumulação, né, de reuso de água, de biossólidos, e também tem o programa de fertilizantes aí da SEAGRE. Não sei, acho que o Fernando pode falar um pouco sobre esse programa aí, Fernando, que a gente estava debatendo até com o doutor Éder ontem. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Sim, então, não sei se eu pretendia falar já para trazer esse gancho, né? E sim, essa questão
o escopo que a gente está propondo para essa primeira pernada assim, da Câmara Técnica, né, é da regulamentação, já prevendo uma operacionalização, né? Então, a abordagem assim de já pensar num caso concreto, né? Então, até o Maranata, né, por várias questões se encaixa perfeitamente, né, nesse perfil para a gente pensar nesse piloto, né? Até o conhecimento acumulado aí, esse trabalho do Rodolfo, nessa parte de perfil socioeconômico, para adesão, né, adoção da água de reuso aí. E aí, conjugado a isso, a gente vem nessa bifurcação, né? Uma coisa é a água, o que é gerado, a água de reuso que é gerada pelo esse tratamento e o que é gerado de biossólido, né? O clássico lodo de esgoto, né? Que aí, pelo tratamento é um biossólido, é um biofertilizante aí riquíssimo, e que a gente tem estudado esse tipo de fonte, né? De material para traçar uma estratégia de um programa de melhoramento de solos aqui no DF, né? E aí que aí teria um caráter assim, de programa distrital de qual que era o nome mesmo que a gente estava pensando, Rodolfo? Programa Distrital de Fertilizantes Regionais, PDF. Isso. Que aí integra vários tipos, né, de materiais, que aí vem a parte orgânica, a parte mineral, a parte biológica, né, de micro-organismos e parte de nanotecnologia. Então, dando só um contexto assim rápido, e que esse tipo de projeto ele se encaixa bem para a gente prever até essa agregação, né, a catalisação que essa estratégia propõe, né, para melhorar para fazer essa economia circular dos insumos, né, dos fertilizantes distritais. E aí tem algumas gestões a serem feitas, né, com os principais geradores, né, desses materiais, a parte orgânica principalmente aí com a CAESB, com a Novacap, SLU. Então, esse projeto aí, ele se encaixa perfeitamente nessa estratégia. E aí, voltando um pouco atrás, o que foi já comentado aqui, que é a questão assim, do que se pensa de geração de água de reuso, né? Aí calibrar bem o que se espera quanto à pureza dessa água, né? Porque muito dos nutrientes, né, da carga de nutrientes que estaria disponível no efluente já seria interessante para a agricultura. E aí a gente vai poder estudar como é que modula, né, para fazer uma gestão praticável até, né, com o pessoal aí da produção agrícola, né? É mais ou menos isso, Rodolfo? Perfeito. Esse é o potencial mesmo que a CAESB está investindo, né? E outras soluções também. Eu acho que é isso, pessoal. O que eu tinha para falar era isso. Eu só queria fazer uma analogia também, que se isso aqui der certo, pessoal, a gente sabe que logo ali, né, no Ribeirão Sobradinho, a gente tem o Vale do Ribeirão Sobradinho, né, onde está a Rota do Cavalo, que tem várias áreas agrícolas aqui. A jusante da ET Sobradinho vai receber uma grande reforma, que vai passar também, assim como a ET Braslândia, ter um upgrade enorme com uma água de alta qualidade. A diferença aqui é que ia ter que ter uma elevatória adicional para poder chegar essa água com pressão nas produtividades agrícolas aqui, mas seria muito interessante também e é o mesmo raciocínio. E, enfim. Beleza. É isso então, pessoal. Beleza, Rodolfo. Muito obrigado, viu?
Beleza, Rodolfo? Muito obrigado Valeu. aí pela apresentação, compartilhar com todo mundo. E aí teve algumas mãos levantadas aí, né? Eu vi de relance o Glênio também, o Adalto já está aí marcado. Aí, se quiser, fique à vontade. Bem, Legal. queria... Sim. É a primeira reunião que eu estou participando do grupo. Estão me ouvindo? Sim. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Estamos. É a primeira Sim. reunião que eu estou participando do grupo. Eu sei que ele já vinha de antes, né? E é um GT, né? É um grupo de trabalho, e seria interessante nivelar, porque ele está recomeçando agora, acho que é a segunda reunião, no segundo momento dele, qual é o objetivo do GT, né? E acho que o objetivo do GT é estabelecer uma minuta de resolução para reuso de esgoto no Distrito Federal. Nesse sentido, óbvio que exemplos são muito interessantes, né? Mas seria interessante nivelar isso e deixar bem claro qual é o produto do GT. O que no final o GT tem que produzir, né? Pessoalmente, toda vez que eu ouço uma fala, eu tinha um Fusca e estou comprando uma Ferrari, eu arrepio os meus cabelos, porque quem paga essa Ferrari é o povo, né? A minha ideia é um Corolla não seria suficiente para atender, né? Por quê? Porque qualquer trabalho que você faça de engenharia, você tem que trabalhar a viabilidade técnica, econômica, social e ambiental. Você botar uma Ferrari para fazer reuso de esgoto e inviabilizar economicamente o sistema, não sei se é o adequado, né? Então, de repente, é melhor não reusar o esgoto do que botar uma Ferrari, se for botar a Ferrari para usar o esgoto, né? Porque você tem que pensar na sustentabilidade econômica da prestação do serviço como um todo, né? Então, acho que é muito importante a gente avaliar o que efetivamente é necessário para se garantir o reuso. Onde vai ser possível o reuso em determinadas circunstâncias de qualidade de esgoto tratado, né? E alguns aspectos, né, o que foi colocado também, a CAESB já faz um trabalho muito interessante de uso de lodo, inclusive teve um outro GT, onde nós conseguimos mudar a resolução de uso de lodo na CAESB. Então, acho que qualquer trabalho que a gente faça, a gente não pode perder essa questão da sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental do que nós estamos fazendo, né, para você viabilizar. Eu já peguei vários empreendimentos, por exemplo, eu fiz um estudo, eu participei de uma análise de um projeto que eles estavam querendo pegar financiamento do Ministério das Cidades para implantar o reuso de água. Eu não lembro qual é a cidade lá em São Paulo, próximo a Campinas, eu não lembro o nome da cidade, e ao avaliar o projeto deles, eu cheguei à conclusão que ele era inviável economicamente. Porque o aumento da tarifa ia gerar para você tratar o esgoto no nível que eles queriam, para poder usar em indústria, e olha que lá você tem um problema gravíssimo de, como é que fala? De restrição, né? De déficit de água, né? De carência. E mesmo nessa situação, não havia viabilidade econômica do sistema. Então, acho que é importante a gente pensar aí no produto do GT, como construir esse produto no final, né? A gente avaliar as possibilidades de reuso e avaliar que condicionantes teriam que ter para esses tipos de reusos e o tipo de efluente que a gente poderia reusar em cada situação. Então, eu só estou, como eu estou primeira participação minha, eu só queria me inteirar, assim, me situar no que está acontecendo. Por isso, estou trazendo todas essas preocupações macros que ainda não foram colocadas. Beleza. Gustavo, vou aproveitar aqui que o Adalto trouxe essa questão do nivelamento. Vou aproveitar que eu estou inscrito e dar uma contextualizada, tá, Adalto? Acho que é importante mesmo. Tá. Tem alguns membros novos no grupo, né? E acho que é importante esse nivelamento.
A gente fez um encontro de integração de comitês em 2022, e nós fizemos uma moção para que isso fosse enviado ou ao Conselho de Recursos Hídricos ou ao Conselho de Meio Ambiente, para que se regulamentasse a prática de reuso de água na irrigação. Tá? Então, é específico, né? Não é reuso para a indústria, não é esse reuso urbano, que já tem até uma legislação, uma resolução da DASA, melhor dizendo, né? Não é reuso de irrigação paisagística, é reuso de água para irrigação, né? E acabou ficando que ele ficou no CONAN, né? Ele ficou ancorado aí no CONAN e foi criada uma câmara técnica, né? Tem alguma diferença, viu, Adalto, de grupo de trabalho para a câmara técnica, mas no final das contas, o nosso objetivo é né? É apresentar uma minuta de regulamentação para reuso para fins agrícolas, para irrigação. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Concordo com você, Adalto, que a gente precisa focar nesse aspecto, né? Mas, assim, o que eu queria trazer são outras questões também, que são as oportunidades que a gente tem nesse momento, tá? O Rodolfo muito bem trouxe o vídeo aí do seu Jailson, falou da oficina que foi feita lá. A gente já tem um engajamento social, de certa forma, né? Um apoio político também nós teríamos, porque muitos têm se falado, a Secretaria de Agricultura, a CAESB, várias instituições têm falado sobre essa necessidade de nós termos a regulamentação para reuso de água e irrigação. Tá? Uma outra questão importante, desde a crise hídrica que nós tivemos, a DASA não emite mais outorga na bacia do descoberto. Tá? Então, o que acontece? Novos produtores, ou expansão, ou alguma coisa, não se consegue, porque não emite mais outorga, nem superficial, nem subterrânea. Então, é mais uma oportunidade também para a gente tentar fazer esse esforço para a regulamentação da prática, né? E acontece uma coisa que normalmente, alguns anos atrás, não acontecia, né? No passado, quando você falava de utilizar esgoto tratado para irrigação, normalmente o agro não queria essa situação. Hoje é ao contrário, né? Os produtores do descoberto, eles falam, não, essa água, esse esgoto tratado que a gente está lançando para a bacia do Rio Verde, a gente quer que fique aqui, para fazer reuso e irrigação. Então, acho que isso é realmente uma oportunidade aí. São vários fatores para a oportunidade da gente regulamentar. Aí gostaria de comentar mais algumas outras coisas aí, trazendo também esse nivelamento, viu, Adalto? Hoje nós temos os dois comitês, tanto o comitê interestadual quanto o comitê distrital, com cobrança pelos usos de recursos hídricos já estabelecida. E isso, como surgiu uma moção do comitê, não tenho dúvidas de que o comitê apoiaria eventual questão, com o recurso da cobrança, questão financeira para a implementação da prática. Tá? Esse é um ponto. Mas também apoio do comitê. Outro ponto, as práticas de reuso de água, elas também caberiam nos programas de produtores de água, como, por exemplo, a gente tem hoje o Programa Produtor de Água do Descoberto. Então, também pode ser uma oportunidade nesse contexto, né, atualmente, para fins de atividades de proteção e conservação de bacias, existe um percentual destinado na tarifa do Distrito Federal para que isso possa ser feito. Tá? E, além de uma outra discussão que a gente já teve alguns anos atrás, né, na outra composição da Câmara Técnica, digamos assim, que era a utilização dos recursos da privatização da Eletrobras para projetos de reuso de água. Então, tudo isso é importante, né, o engajamento social, o apoio político, possibilidades de financiamento, mas voltando ao que o Adalto falou, nosso objetivo, regulamentar. A gente precisa regulamentar a prática, né? O professor Adalto comentou dos tipos de cultura, eu também fiquei nessa expectativa, que cultura que tem lá? O que a gente vai fazer, né? O pessoal, as legislações de reuso de outros estados, por exemplo, Ceará, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, normalmente eles falam em se é uso restrito ou irrestrito, que aí depende do tipo de irrigação e depende do tipo da cultura, né? A resolução de Minas, que é uma resolução mais moderna, ela já muda um pouco a nomenclatura, mas é muito parecido. Ela fala em uso amplo ou uso limitado, né? O que limita? O tipo de cultura e o tipo de irrigação, né? Então, se por um lado é interessante
porque eu posso fazer fertirrigação, né, ter nutrientes. Por outro lado, o Rodolfo falou da irrigação superficial, né? A água, né, a água de reuso com um pouco de sólidos pode causar problemas operacionais para a irrigação superficial, por gotejamento, né? Então, estou falando um monte de coisa aqui, né, mas é um pouco das discussões que nós já tínhamos, e acho que a gente teria que ir nessa linha, tá? Na primeira reunião nós falamos de algumas outras coisas aí, só aproveitando aqui para trazer, para ajudar o Gustavo, que a gente tinha em termos de horizonte para funcionamento da Câmara Técnica, tá? Claro, o nosso objetivo primeiro é fazer a regulamentação, minuta para a regulamentação, mas também pensar nos projetos pilotos. Aí a gente já vem o primeiro aí de Braslândia, mas também tem alguma discussão a respeito de projetos pilotos na região de Planaltina, e também a possibilidade da gente fazer algum benchmarking com algum outro estado para entender. E quando eu falo benchmarking, não é só viajar, não, né, ir lá no local, conhecer outros locais, mas eu acho que também trazer as resoluções desses outros estados, né, para a gente comparar se ela se adequa na nossa realidade, né? Aí aqui já finalizando a minha fala nesse momento, mas a Agência Nacional de Águas tem discutido muito sobre uma regulação nacional a respeito disso, mas eu acho isso muito difícil, né? Principalmente falando de reuso de água e irrigação, tem muitas peculiaridades locais, é o tipo de solo, é a quantidade de água, é o tipo de cultura, né? Então, eu acho que a gente pode trazer essas outras resoluções estaduais e ir estudando, né? Claro, vamos nos organizar aí, eu acho que essas apresentações são muito importantes, mas ir estudando o que as outras resoluções já falam e o que a gente pode fazer aqui também, né? Basicamente, em termos de mundo, a gente tem duas linhas de resolução para reuso de água e irrigação. A linha da Agência Ambiental Americana, que é super restritiva, mas aí tem esgotos industriais misturados, estão pensando em toxicidade, estão pensando em vírus, e nós temos a linha da Organização Mundial da Saúde, que aí ela está pensando, mas na verdade em fertirrigação mesmo. Obviamente pensa em critérios patogênicos, coliformes, geomites, etc., mas talvez seja mais adequada para a nossa realidade no momento, tá? Então, falando bem rapidamente de vários aspectos que eu acho que em algum momento a gente tem que passar, né, e discutir, tá? Bom, seria mais ou menos isso daí, e aí eu vou passar para os colegas que levantaram a mão aí, porque depois eu teria também umas propostas de encaminhamento. Arada, agora é você. Oi. Não, é só, na verdade, é só para aproveitar para comentar mais algumas coisas, aproveitando o gancho, e, em princípio, eu entendo exatamente o que o Adalto comentou ali, e é bastante pertinente essa questão, principalmente aqui no Distrito Federal, em que a gente chega a um nível de tratamento por necessidade do corpo receptor, de legislação e tudo mais, bastante elevado. Então, quer dizer, a própria alternativa de reuso, nesses casos, é uma forma de a gente também chegar, às vezes, a fazer uma contemporização dessa necessidade de fazer não chegar a um nível tão elevado em determinadas situações. É por isso que é interessante, eu estava puxando mais essa questão do tipo de cultura, da exigência do nível de cultura, que eu acho que é bastante importante. Aqui nós temos uma situação específica que a gente pode modular o nível de tratamento de determinadas situações, que é o caso dessa estação em especial. A gente, por exemplo, pode poupar uma determinada etapa de polimento ou coisa parecida em determinadas situações. Por isso, esse dado é bastante interessante, tá? Outra questão que eu acho que vale a pena a gente só comentar, isso aí para o Rodolfo, tá? Eu não dei os parabéns pelo trabalho dele, que está muito bacana, e eu sei que você entrou nesse assunto, que vale a pena comentar, é sempre dentro da apresentação, comentar um pouquinho
da situação existente na área, na região agrícola de Braslândia, porque existe uma parcela curiosa dessa questão, a questão que é interessante as pessoas saberem, né? Só para resumir muito fácil essa situação, de uma forma simples, por exemplo, a gente tem na grande parte dos agricultores de lá, uma situação em que se a gente fosse entrar que a gente entraria com reuso numa situação de troca. Quer dizer, hoje o pessoal realiza uma irrigação profissional bastante, vamos dizer, equipada, mas utilizando uma água de altíssima qualidade que vai para nossas torneiras ali. Quer dizer, na verdade, eles usam água tão boa quanto a que nós bebemos, e isso é interessante. E a ideia do reuso é a gente deixar essa água para usos mais nobres, para entrar com uma água que seja de qualidade suficiente. E essa troca é uma coisa bastante complexa, que vai, além do trabalho do Rodolfo, vai entrar em ainda vários outros estudos ali para se entender como se realizar essa troca, especialmente lidando com o aspecto mais complicado, que é com o agricultor, que é o grande limitador de todas as coisas. E aí, então, aí dentro desse aspecto, o Maranata é, vamos dizer assim, a região mais tranquila nesse panorama. Por quê? Porque eles não têm o acesso direto à água das nascentes do descoberto, que alimentam o descoberto, nem do lago do descoberto, que 80% dos outros agricultores não têm. Então, esse que é a grande característica que faz do Maranata um negócio interessante. E é por isso que eu falo assim, vale a pena você depois comentar sempre, Rodolfo, sobre isso, porque isso puxa assuntos para outros debates. Então, provavelmente, isso a gente vai deparar depois com essa questão, a troca. Quer dizer, como fazer com que um agricultor deixe sua fonte de água para irrigação natural que ele já tem, para utilizar a de reuso, que ali há situações mais complexas, né? E é interessante, se você puder ter algum dado depois, apresentar o dado de abrangência, porque também é interessante que Braslândia é uma estaçãozinha tão pequena que também não é para todo mundo lá. Ele também não é suficiente para a área, nem para toda a região do Maranata, né? Então, se existir alguma ideia de como que você ia distribuir essa questão da água, se houvesse essa procura grande ali, né, a situação. Em relação a isso, Arada, a gente utilizou a referência da Codevasf, 1 litro por segundo por hectare. E aí, imagino que tenha... Qual seria? Desculpa, qual seria a demanda, então? A demanda, então, para irrigação? Aí a gente escolheu, a gente fez 1 litro por segundo por hectare, então seriam 75 hectares de agricultura familiar. Foi essa... Que não é todo Maranata, né? Isso aí acho que vai ser uma parcela. Sim, que é o pessoal que está logo ali abaixo, que tem certo, que tem a carga, que tem a cota favorável, 20 metros de queda, né? Assim, de diferença de cota. Põe na apresentação. Tá, beleza. Valorizar esses aspectos importantes. Não, que o aspecto, vamos dizer, geográfico, social dessa questão é muito importante, porque essa questão é que motiva a questão técnica, é essa que dá origem à situação, né? É o agricultor com a sua cultura e a situação geográfica e a situação dessa cultura ali, é o panorama que a gente precisa para poder fazer o diagnóstico, para fazer vamos dizer,
eventualmente para fazer o atendimento da situação. Então, esse é fundamental, né? Por isso que eu estava perguntando sobre a questão dos critérios, que às vezes o debate sobre critério basicamente só técnico não entraria, não chega a esse ponto de avaliar isso. Perfeito. É isso, gente. Valeu, Arada, obrigado. O Glênio agora está na fila aí. Deixa eu ligar aqui meus equipamentos. Bem, primeiro, parabéns, Rodolfo, trabalho excelente. Acompanhei parte dele durante o processo e é muito bacana ver isso aí rodando e sendo apresentado em diversos fóruns. Primeiro, com relação, voltando ao trabalho, aquele complexo multi-institucional, né, que você propôs, que eu achei bem interessante, fica próximo ali aquela reserva, que eu acho uma ideia fabulosa, acho que tanto, provavelmente vai ser necessário você ter digamos, uma sede ali para gerir todos esses sistemas. Você tem produtor de água que poderia entrar nisso, você tem Emater, a parte de educação ambiental. Então, eu acho que ali seria uma área que seria interessante da gente tentar viabilizar esse uso e fomentar esse tipo de iniciativa. Eu só não sei juridicamente como isso se daria. Eu confesso que eu não isso é algo que a gente poderia discutir, tentar viabilizar, mas eu pessoalmente, eu simpatizo bastante com a ideia. Eu acho que a gente tem que enfim, lutar para fazer acontecer. O local é muito legal e eu acho que a gente tem que discutir isso. Com relação ao escopo do grupo, eu acho perfeita a colocação do Adalto. A gente tem que delimitar os escopos, né, para a gente ser objetivo e realmente sair com um produto útil. Nesse caso, a colocação do case, digamos, de Braslândia é apenas ilustrativo, né? A gente não está... eu acho que pode ser útil para a gente formar, para a gente construir essa resolução, mas como exemplo, não como que a gente está fazendo isso para esse sistema em particular. É um sistema que tem é um sistema que já tem uma vocação, né? Uma área que já tem uma vocação agrícola, então é mais fácil a gente pensar de forma objetiva e de forma, digamos, pensando já em escala real, em um estudo que já avançou um pouco. Com relação só uma colocação com relação a outra colocação do Adalto, com relação à Ferrari, o que foi pensado para essa unidade é ter um efluente compatível com o lançamento no Lago Descoberto, no Rio Descoberto. Então, a parte do reuso seria um bônus, né? Ou seja, como a gente vai ter um efluente de qualidade para ser lançado no Descoberto, e a gente está no meio de uma bacia que tem uma vocação agrícola muito, muito forte, então nada mais natural que a gente pensar, por que não utilizar isso aqui, manter isso na bacia, que é uma diretriz sustentável, que a água que você gera na bacia, você mantém ela. Hoje a gente está exportando água para Goiás. Então, eu acho que do ponto de vista de sustentabilidade, isso não é nem interessante, né? Não é nem recomendável como boa prática de gestão de bacia. Então, a ideia é manter essa água lá dentro. Acredito que era isso que eu tinha que falar, esses 2 pontos. E... sim, seria só esses 2 pontos, né, que eu coloquei. 3, na verdade. Beleza, Glênio. Professor Lucijane, pediu a palavra de novo. Então, o Glênio até adiantou que eu ia falar na questão de... porque não ficou muito claro da apresentação o porquê do upgrade da ET. Então, o Glênio, ele colocou, né, e assim, conhecendo já o trabalho do Rodolfo, não é fazer um upgrade na ET para exclusivo reuso, mas para outras possibilidades.
que é evitar a eutrofização do rio, melhorar o efluente para melhorar até a contribuição na vazão dos rios, e o Glênio colocou também deixar água na bacia, que eu acho que isso é importante, né? Bom, agora, isso ficou marcado, viu, Adalto? A Ferrari e o Corolla. Eu acho que escolher Ferrari ou Corolla vai depender muito do tipo de cultura que vai ser lançado o esgoto, né? Então, você vai fazer uma melhoria no efluente ou mudar a tecnologia de acordo com o que você vai usar e qual cultura. E o Rodolfo colocou aí que tem até frutífera, né, Rodolfo? E a parte de reflorestamento, não é isso? Sim, as duas pensadas inicialmente como mais segurança sanitária. E que as exigências não são tão grandes assim, né? E que até você manteria a água na bacia sem até mesmo fazer essa melhoria. Eu não sei se a CAESB tem uma outra motivação para melhorar a eficiência da ET, né? Se já tem um projeto aí em mente, então seria interessante saber, né? Esse caso. Agora, eu acho que o interessante para a resolução, eu não sei se a gente tem que colocar a questão da disponibilidade de água, entendeu, Carlos Renan? Carlos Renan, de acordo com, dependendo da situação de disponibilidade de água na bacia, né, você tem uma flexibilização no reuso, alguma coisa assim, entendeu? Pensar nesse aspecto, eu acho, que pode ajudar e orientar onde usar e priorizar, sei lá. É uma ideia, tá? Não é que para guardar e a gente discutir depois, né? E tem uma coisa importante também, a aceitação do usuário, né? Que eu acho que a gente precisa conhecer também, né? A aceitação do agricultor em relação ao reuso, porque não adianta nada a gente fazer uma resolução liberando, então não sei como é que poderia ser contemplado isso, né? Não sei, solicitar um estudo prévio, alguma coisa assim, não sei, sabe? Isso aí é coisa de pesquisador, não sei, aí a gente tem que adaptar aí numa resolução, sabe? Então, é a disponibilidade de água e o tipo de cultura, né? É o que a gente vai mais visar na resolução, é isso. Então, assim, eu acho que esse exemplo é importante, não para ver a viabilidade econômica até, né? Porque quem vai fazer isso é quem vai empreender, né? Quem vai melhorar a ET para esse uso, vai ter que fazer um estudo mais aprofundado, se vale a pena ou não, né? Então, é isso. Obrigada. Obrigado, professor Adalto. Bem, eu quero aproveitar muito da fala do Arada. Eu acho que ele vai perceber que a fala dele complementou muito a minha, e a minha fala vai complementar ainda mais a fala dele. E acho até que dessa reunião aqui, nós já temos vários dos considerandos iniciais para justificar a resolução. E eu vou dizer por quê. Uma das coisas que a gente vem sempre batalhando é para que a gente implante a outorga sazonal, tanto para captação de água como para captação de esgoto. E arrepia todos os meus cabelos quando eu ouço alguém falar: a CAESB já tem outorga sazonal. Não tem. A CAESB tem outorgas variadas em função de interesses outros que não os ambientais, que não os técnicos, que não os econômicos. Então, quando alguém fala: a CAESB já tem, eu não conheço nenhum que siga as premissas de outorga sazonal. A outorga sazonal ela é fundamental. Por quê? Eu participei dos estudos de concepção de modernização da ET Braslândia. Aí vocês vão entender por que a minha pergunta da Ferrari e não um Corolla. Né? E por que essa pergunta? Você precisa da Ferrari nos períodos de estiagem.
porque o rio não tem condições de tratar. No período de chuva, eu não preciso tratamento terciário. Eu posso abrir mão do tratamento terciário. Se eu uso essa água no período de estiagem para agricultura, para irrigação, eu não vou precisar do tratamento terciário. E é até ruim fazer o tratamento terciário para remover nutrientes no esgoto para usar na irrigação. Quanto mais nutrientes tiver, melhor para a cultura que vai ser usada. Isso é uma forma de vender o reuso do esgoto. Do mesmo jeito que a CAESB faz hoje com o lodo. O lodo hoje tem uma quantidade absurda de lodo disponível. Assim, a CAESB produz e não chega. Todo mundo quer. Né? Porque houve uma cultura, houve um trabalho de desenvolvimento e entendimento das pessoas quanto aos benefícios do lodo. Então, o objetivo do reuso ele pode desonerar significativamente a CAESB em custos de tratamento de esgoto. Né? Porque se no período de chuva ela não precisava, no período de chuva, no período de estiagem, ela vai não precisar também, se você reusar esse esgoto e não lançar no meio ambiente. E quando eu falo as análises, os estudos, né, eu não tenho dúvida do que eu vou falar aqui, apesar de não ter concluído os estudos, mas só para vocês terem ideia, se a CAESB mudar o ponto de lançamento de esgoto da ET São Sebastião e jogar lá no São Bartolomeu, ela não precisa tratar em nível terciário o esgoto de São Sebastião. Ou seja, basta mudar o ponto de lançamento que você vai aumentar uma unidade operacional e vai retirar unidades operacionais inteiras, que é muito mais barato você recalcar um esgoto tratado e transportar 6 quilômetros do que fazer uma unidade de tratamento terciária com custos elevadíssimos de implantação, operação e manutenção. Então, ou seja, só estou colocando aqui o que o Arada colocou, achei muito interessante, que nós podemos usar como a necessidade do reuso a redução das tarifas de esgoto, de água e esgoto. Né? E temos casos já, exemplos, e nós podemos pegar esses exemplos e usar. Nós não precisamos ter o resultado pronto, nós precisamos ter estudos que indiquem as possibilidades, e isso já garante. Né? E eu não tenho dúvida que na hora que a população rural, no DF, que ela já tem a experiência do lodo, quando ela tiver a experiência do esgoto, do líquido, da parte líquida, ela também vai apoiar e vai usar, porque não é algo do zero. O lodo, que era muito pior, eles já aceitam e querem e pedem, tem uma lista de pessoas na fila para receber lodo. Imagine quando você falar do esgoto tratado com qualidade e compatível com a agricultura deles. Então, eu acho que a gente pode, já de hoje aqui, dessa reunião que está gravada, tirarmos vários considerandos para a minuta de resolução. E por último, vou ter que sair, porque eu já tinha um compromisso pré-agendado para as 16, então, me desculpem, mas das outras vezes eu vou tentar não deixar trocar horários, ok? Adalto, obrigado, viu? Só antes de você sair rapidinho, vou deixar aqui um recadinho. Tem um estudo da ADASA que já fala um pouco dessa parte de sustentabilidade financeira. Então, vamos ver se na próxima reunião ou na outra a gente já consegue trazer, que eu acho que tem um pouco disso que você já está falando. Tá bom? Mas aí queria agradecer, viu, Adalto, sua participação aqui, sua contribuição. Acho que vai ser muito valorosa aqui para a gente. Agradeço muito também, foi muito prazeroso estar aprendendo um pouco aqui, que sempre é uma oportunidade de aprendizado. Beleza, Adalto, obrigado. Aí eu estava aqui na... Fábio entrou, o Fábio é da DASA. Daqui a pouco eu vou passar a palavra aqui para o Fábio Diniz. Mas aí eu queria fazer mais uns comentários, que eu esqueci de falar no começo. A DASA já encomendou um estudo, foi feito um estudo sobre a viabilidade do reuso de água para irrigação, e já tem feito algumas apresentações, tá? Então, assim, já foram publicados alguns capítulos, foram no Congresso da ABS, no Congresso da IWA, e agora já tem um próximo que vai ser publicado no Congresso da BR Hidro, que vai ser esse final do mês, e ele já traz, assim, algumas informações importantes para a gente.
Primeiro, né, ele já traz a informação de que seria já muito, pensando em rios de água para irrigação, e é importante a gente ter isso um pouco claro, gente, que pensando em fertirrigação, né, eu não preciso ter um tratamento de água potável para fazer rios de água para irrigação, né? É diferente, o conceito é diferente. Eu posso aproveitar ali a parte dos nutrientes, né? Então, o estudo já aponta que as estações de tratamento de esgoto do Distrito Federal, em grande parte, elas já têm condições ou estão muito próximas de terem condições para o reuso de água para irrigação. Claro que aí depende do tipo, né? Cultura e tipo de irrigação que a gente já tem falado. Então, eu acho que isso é uma possibilidade, eu acho que, hein, Gustavo ou o Fernando, da gente chamar a DASA para apresentar esse estudo, que é um estudo específico. Acho que isso é importante, gente. Quando a gente fala de reuso de água para irrigação, a gente tem que considerar as características nossas, né? A gente não vai ter uma recomendação a nível nacional, a gente tem que considerar as nossas características, os nossos rios, o nosso tipo de cultura, o nosso solo, e por aí vai. Em termos de considerantes também, motivação, queria trazer mais 2 pontos. Os planos de bacia dos comitês. O plano de bacia dos afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal já recomenda o reuso de água para irrigação, né, já tem alguns encaminhamentos, especialmente para a bacia do Descoberto, e o plano integrado de recursos hídricos do Comitê Paranaíba Interestadual também já está trazendo essa discussão, porque principalmente aqui para a gente, que temos muitas pessoas morando no território, muito esgoto gerado, consequentemente tratado, mas é muito, e rios de baixa vazão, né, rios de água pode ser alternativa aí para suprir essa demanda. Então, ou seja, eu tenho questão de disponibilidade hídrica, conflito pelo uso da água, eu tenho muito esgoto gerado em uma unidade que os rios são de pequena vazão, e eu ainda tenho uma dificuldade do enquadramento, né? A gente, nessa revisão do plano de integrar de recursos, a gente está revisando o enquadramento, as alternativas de enquadramento, né? Então, se eu deixo de jogar o esgoto tratado, por melhor que ele seja, no corpo d'água, e passa a fazer um outro uso dele, uso para irrigação, também vou estar contribuindo na questão do enquadramento. Então, esses 2 planos também já recomendam isso, né? Já tem algumas indicações, e eu acho que, só reforçar o que eu já tinha falado na minha primeira fala, diferente do que, talvez em alguns outros locais, hoje o usuário, né, pelo menos as lideranças, eles já aceitam a prática, eles já estão abertos, dispostos. Porque o vídeo do professor, não, do seu Jailson lá do Maranata, está querendo falar isso, né? Olha, nós estamos esperando aqui, nós queremos isso. Diferente lá em 2002, quando o professor Marco Antônio me levou lá na reunião do CNRH, quando a gente falou de reuso de água para irrigação, o pessoal do agro já se posicionou, falando, a gente não quer, essa qualidade da água não nos serve. Não é, mas não temos mais essa realidade, já temos um entendimento, e então o usuário já tem essa aceitação. Não estou dizendo que esse é assunto já resolvido, acho que há de se avançar, mas aí temos uma indicação nesse sentido também, né? E o Adalto falou aí da questão da outorga sazonal, é um tema que é bem avançado, a gente também tem discutido o enquadramento sazonal nos planos de bacia, mas também é complicado a gente estabelecer essas métricas, né? Então, por enquanto, também a gente deve continuar com o enquadramento usual, digamos assim, tá? Então, só fazendo um resumo da minha fala. Estudo da DASA e os 2 estudos de plano de bacia que estão sendo realizados agora nos ajudam aí para essa motivação e os considerandos também, tá? Aí o Fábio levantou a mão, o Fábio Diniz da DASA. Fábio, se você puder contribuir com a gente, vamos. Boa tarde, pessoal. Primeiro, só agradecer a vocês pelas contribuições, né? Eu estou acompanhando agora a partir da metade, mas já tenho visto sim a reunião extremamente rica. Feliz de ver técnicos aí do mais alto nível. Alguns eu conheço, outros não. Isso dá para a gente uma segurança, uma certeza de que realmente esse trabalho vai chegar a um bom êxito, né? Que a gente vai ter um produto, uma entrega. Colocar à disposição, né, os materiais, os recursos, o que a gente aqui da parte da DASA puder prover
para esse trabalho. Eu, infelizmente, perdi a apresentação do Rodolfo. Gostaria depois de pedir, se possível, para que me encaminhasse a experiência que a gente teve lá no Bacia do Descoberto. Foi mais especificamente durante a crise hídrica, né? Eu fiquei responsável pela fiscalização, pela inspeção daquela bacia durante aquele período. E a gente teve uma janela ali de oportunidade muito rica de intensificar, né, o conhecimento sobre os usuários de recursos hídricos na região. E são, assim, usuários bem tradicionais, então, pelo menos à época, existia uma resistência em relação a ceder qualquer coisa sobre o uso da água, porque eles se veem como antecedentes e prioritários, né, inclusive em relação ao sistema de abastecimento humano da CAESB, né, e tinha ali um conflito pelo uso da água deflagrado, tá, em função da situação crítica. Mas talvez o trabalho do Rodolfo, por ser mais recente e por ter tido, de repente, alguma intervenção, tenha, né, contribuições nesse sentido. Mas eu acredito, até respondendo um pouco também o professor Adalto, acho que ele já saiu, o grande trade-off que teria em relação a esses agricultores, que poderia de alguma maneira sensibilizá-los para aceitar essa troca, seria a oferta de estabilidade, né? Principalmente se for um reuso direto através de uma rede, né, que chegue até a propriedade deles. Isso dá para eles uma certeza, uma segurança que eles vão ter aquela cota de água diferente do meio físico, né, do sistema natural, que está sujeito a diversas intempéries. Estava conversando com o Renan num evento que teve na CAESB aí na semana passada sobre a pertinência da gente utilizar, né, esses cases, esses projetos pilotos como ponto de partida, tanto para motivar o trabalho, para a gente começar a ver coisas palpáveis, como também porque o DF, assim, ele não é muito grande, né? Então a gente tem os públicos, vamos dizer assim, mais dedicados de onde seriam esses núcleos aí, onde essa água pode ser aplicada. Então, basicamente, os grandes núcleos que a gente tem rurais no DF, salvo melhor juízo, acho que são de fato a Bacia do Descoberto e também a do Preto, né, que já são produtores com características bem distintas, mas que também tem ali alguns sistemas, né, na região e que tem uma demanda significativa que justificaria também algum tipo de projeto nesse sentido. Mas é isso, me colocar à disposição, tá? E vamos caminhando. Beleza, Fábio. A grande dificuldade da Bacia do Preto é que tem uma produção agrícola grande, mas não tem área urbana, né? Não tem área urbana, não tem estação de tratamento de esgoto, né? Então o esgoto estaria sendo gerado distante da região, né? Você levantou a mão de novo ou não? Não, deixa eu baixar aqui. Da outra vez, né? Tá bom. Gente, o Marcos Lara entrou aí. O Marcos é da Emater, mas aqui ele está representando o Comitê de Bacia, né? Então, na última reunião, a gente falou de convidar o NB, IFB e Comitê de Bacia. Então, o Marcos já está aí, ele já estava na outra Câmara Técnica naquele momento, naquele primeiro momento representando a Emater, mas agora ele está representando o Comitê de Bacia. Quer dar alguma... O Marcos hoje é presidente da Câmara Técnica do Comitê de Bacia. Marcos, quer dar uma palavra? Sim, sim. Boa tarde a todos. Eu estou como representante realmente da Câmara Técnica do CBH Paranaíba. Teve votação, fui escolhido lá, em votação. Por exclusão, né, Carlos? Você estava lá na hora, ninguém queria. Mas não era você. Nós participamos desde o início, eu e o Carlos Renan, e a SEAGRE... Na verdade, eu estava pela SEAGRE, sabe, Carlos Renan? E a SEAGRE mudou os participantes dela, da Câmara Técnica, e eu saí, eles colocaram outras pessoas, inclusive o Fernando está aí, e eu estou entrando agora pela Câmara Técnica do CBH Paranaíba. O que o Adalto falou, eu achei muito pertinente, viu, gente? Qual é o objetivo? Porque a gente estava alcançando esse objetivo, antes de dar aquela paralisada, né, Carlos Renan? A gente tinha levantado várias regulamentações de outros estados e a gente já estava construindo um próprio para o DF. Então, essas experiências são importantes, mas o que a gente quer é uma regulamentação, uma legislação para apresentar, né? Aqui a gente vai apresentar para o CRH, não é isso?
Não, para o Conan. Conan. Então é direto para o Conan. Conan. Aqui é uma Câmara Técnica do Conan. E eu não sei como é que está, nesse momento, a parte escrita da regulamentação. Eu queria que você esclarecesse, porque eu fiquei um tempo fora, não sei quantas reuniões vocês fizeram. E outra coisa também, Carlos, eu queria, se fosse possível, se me colocar dentro de algum grupo que convidou. Eu fui convidado pela Alba, hoje, às 11 horas. A Alba me lembrou isso aí, eu nem estava sabendo dessa reunião. Então, me coloca aí na lista de como convidar. Eu não sei se é pelo e-mail que vocês estão convidando, ou se tem um grupo de WhatsApp, mas me incluir nesse grupo ou no e-mail, porque eu fiquei sabendo de última hora pela doutora Alba, tá bom? Perfeito, Marcos. Mas obrigado pela oportunidade, estou muito animado, porque esse tema é relevante e os produtores rurais podem ser beneficiados com isso. Isso é um interesse do especialista rural, em beneficiar o produtor rural, e com o que o Carlos Fernando já falou também, o problema da outorga na bacia do Descoberto, onde foi praticamente congelado tudo. Em 2016, eles não mexem nessa legislação, mesmo com a crise ter passado, eles não mexem nessa legislação, a DASA não mexe nisso. Nós já tentamos fazer de tudo para voltar aos estudos, rever os estudos, fizemos propostas para novas outorgas e nós não conseguimos. Pode falar. Obrigado aí. Alguém chamou ou caiu aí a linha? Eu acho que foi o Renan, mas deve ter caído, porque travou aqui a imagem dele. Ah, então foi o Renan. Ele falou alguma coisa e eu parei. A GDF-Net aqui, acho que deu uma prejudicada, eu tô aqui no celular e acompanhando, né? Mas... O Renan tá congelado mesmo. Ah, voltou. Voltou. Ô, Marcos, caiu aqui a conexão? Não sei se já tinha terminado, desculpa. Viu? Não, você falou mar, aí eu parei. Depois a gente percebeu que você tinha congelado e a gente verificou que você tinha realmente caído. Mas eu agradeci pela oportunidade de estar novamente aqui. Eu continuo muito animado com o trabalho. É isso. E eu fiz uma pergunta para você diretamente. Como é que está a parte de regulamentação? Se já tem alguma proposta, se avançou na proposta? Certo. Não, obrigado, Marcos. Importante, viu, sua participação aqui. Não, a gente não retomou esse ponto, não, sabe? Eu até particularmente fico com a expectativa aqui um pouco acelerada, porque na outra versão a gente já estava a ponto de redigir a minuta, né? Então a gente já tem uma minuta aí, já tem alguma coisa escrita para propor, né? Mas acho que é importante também o nivelamento, estamos em outro contexto, temos outras situações, né? Mas a gente não voltou não, Marcos, a gente fez uma reunião há um mês atrás, então essa é a segunda reunião dessa nova composição da Câmara Técnica, tá? A gente se comunica pelo grupo de WhatsApp, eu vou te incluir novamente, mas as convocações também vão por e-mail, tá bom? Tá? Para quem é do governo, tem um processo SEI, a gente pode mandar para acompanhamento, porque aí todas as apresentações, registros de reunião vão ficando lá no processo SEI. Depois você me manda a sua área certinho aí, que aí eu te mando para você acompanhar o processo. Não é não vai ter nenhum despacho, nem nada, né? Tá, não, sim, claro. O Fernando mandou o número aí do processo aí também. Vou ver se abre aqui para mim. Beleza. Aí eu queria aproveitar que o Fábio está aí, Fábio. Será que na próxima reunião, aí se vocês concordarem, o Gustavo, o Glênio e o Fernando concordarem também, da gente trazer esse estudo da DASA, que eu acho que é um estudo específico, é uso de água para irrigação, já tem alguma abordagem aí com relação ao impacto na tarifa. Será que seria possível, Fábio, a gente trazer essa apresentação? Eu acredito que sim, Renan. Eu vou perguntar para a SRH, né? Eu já fui da SRH, hoje eu estou na SAI, nas Superintendências de Água e Esgoto, mas posso contar aos colegas, no meu entendimento, é que esse tipo de material ele é público, né? Não tem nenhum tipo de questão de sigilo, nem de royalty. E, salvo engano, o autor dele, o Felizato, estava por aqui, pelo menos eu ouvi. Eu vi também. O Mauro tá aí, ó. Aí. Então, ele talvez conheça os termos até melhor do que eu do contrato, né, de consultoria via Unesco, mas até onde eu sei,
Tá, mas eu acho que é prudente, sim, só, pelo menos, se não formalizar, falar com o pessoal lá. Se eles acharem que precisa de alguma formalização, a gente já usa esse próprio processo para isso. Beleza. O Mauro quer fazer algum comentário? A Regina levantou a mão, Regina, mas se o Mauro quiser fazer algum comentário com relação a isso. Boa tarde a todos. Eu tive problema com a internet, eu não consegui entrar no horário. Mas a questão do trabalho é que ele ainda não foi publicado. Mas como o Renan falou, embora não tenha sido publicado, de publicado ele foi, porque tem 3 trabalhos já prontos, aí que discutir isso, e só não foi apresentado todos os 5 projetos que foram em consenso estudados, né, para reuso específico. Né? Então tem que conversar com o Gustavo, né, como é que o Gustavo é que autoriza, né? Se ele autorizar, a gente apresenta. Como já apresentamos no Comitê do Bacia, né? Já apresentou no Comitê do Bacia. Mas não estava completo naquela época, ou já estava finalizado? Já estava finalizado. Eu acho que a parte da possibilidade de incorporação na tarifa que era mais importante também, né? Acho que tem que ver com o Gustavo. O Gustavo autorizando, a gente apresenta. É só conversar com ele. Porque não foi publicado ainda, viu, Fábio? Esse é o ponto. Não estava ciente do ponto. Agora, esse contrato foi pela Unesco, o prazo dele já foi, né? Agora vocês estão trabalhando em sede de... Não, o trabalho acabou. Já acabou, o contrato acabou, o produto foi entregue, entendeu? Ele só não foi publicado. E o Gustavo acha que tem interesse de fazer um livro disso, entendeu? Então, ele está no processo desse detalhe. Legal, legal. Então, tem que ver com ele autorizando. É só conversar com ele. Eu te apresento. Maravilha. Passar, então, aqui a palavra para a Regina. Regina? Boa tarde a todos. Muito obrigada por essa reunião, foi muito produtiva. Apenas lembrando, Renan, que eu sugeri na reunião passada que a gente convidasse o professor Jefferson. Eu participei com ele na Câmara Técnica do CNRH e elaboramos um trabalho sobre reuso, foi muito rico, e eu acho que ele teria uma contribuição. Eu sei que ele já veio, mas há muito tempo atrás, né, quando a gente, no outro grupo, vamos dizer assim, né, e eu acho que seria muito pertinente se ele pudesse vir compartilhar com a gente, porque também de lá para cá ele desenvolveu várias atividades e participou de outros encontros sobre essa temática. Eu acho que ele poderia trazer uma contribuição importante para a gente. É só isso. Obrigada. Beleza, Regina. A gente não esqueceu, não, tá? Eu lembro, tá bom? É porque a gente não conseguiu viabilizar agora para esse encontro, tá? E aí o Rodolfo nos atendeu aí, que estava... Mas a gente tem as alternativas, né? O professor Jefferson, o trabalho da DASA, eu já comentei aqui antes também o trabalho do professor Carlos Pacheco, pesquisador Carlos Pacheco da Embrapa, hortaliças também é uma possibilidade, né? E é claro, a gente não perdeu o nosso foco aí de trabalhar na minuta de regulamentação propriamente dita, né? Mauro levantou a mão de novo, Mauro? Não, é só para falar que a Regina tem razão, eu posso trazer já os guias, né, os valores dos guias que ele está coordenando o projeto, né, lá no curso de líderes. E houve uma mudança, acho que, parece, de filosofia, né, dizem, né? É importante trazer o que vem aí, né, de guia, né? Esse é que a gente carece, né, no caso, né? Só para isso. Acho importante. Não para falar o que ele já falou, falar o que está falando agora, né? Que isso é Não, beleza. Eu encontrei o professor Jefferson no INCOB, né? Teve a reunião do CNRH no INCOB. Então, na sociedade civil, representando instituições técnicas e universidades, o professor Kepler, Alexandre Kepler, é o titular, apresentando a RBRI, o doutor de suplente, apresentando a ABS, e o
professor Jefferson representa a universidade dele, que eu não sei, esqueci, Unesp, né? Unesp. Não sei se é Unesp ou é Prochaga. Mas sim, vamos fazer o contato. Unesp, Ilha Solteira. Ele era nosso coordenador. Ele deixou de ser agora, não é professor de Suzano. Agora colocaram uma mulher no poder, agora é uma mulher que coordena. Né? Beleza. Joia, vamos fazer o contato, Silvio, Regina? Viu, Mauro? Aí o Fernando, agora vamos fazer uma proposta aí de encaminhamento, Fernando? Vamos, pensando aí já nessa proposta aí de apresentação aí do produto, do trabalho aí do Mauro Felizato, né, para a DASA, a gente poderia ir, ou do Carlos Pacheco, da Portalistas, a gente pensar assim numa data ainda esse ano, em janeiro. Aí vai depender da disponibilidade, marcação de férias, etc., né? Eu estou aqui com até agora estou com férias marcadas a partir do dia 9 de dezembro, então fica já meio que próximo, né? Então acho que seria pelo menos para mim, né? Teria essa restrição. Já vai meio que apertando assim com outras agendas, né? Então, mas dependendo também, o Gustavo atualmente ele também está de férias, encaixado também com licença capacitação, e aí tem essa limitação. Mas se vocês estiverem tranquilo também, que nem da reunião de retomada, eu estava também em férias, mas eu fiz questão de, né, comparecer para a gente dar esse start, né? Mas aí vai depender da disponibilidade do pessoal, e aí só vocês sinalizem aí a disponibilidade para esse ano ou ano que vem. Vocês acham que assim, uma frequência de reuniões seria interessante, uma frequência mensal, bimestral? Eu acho que a gente devia fazer uma reunião por mês, pelo menos. E se a gente conseguir fazer uma em dezembro, aí antes de você sair de férias, Fernando, acho que seria bom, né? Acho que a gente não perder a energia. Mas assim, beleza. Vocês todos, né? O que vocês acham? Então É complicado, né? Sim, uma vez por mês, concordo. Ok. De acordo. Uma vez por mês. Eu vou propor, então, a data aqui do dia 3 de dezembro. 03 de dezembro. 3 de dezembro é... Que dia que é, hein? Quarta-feira. Deixa eu ver aqui. Ok, por mim, ok, tá? Ok, e aí a gente fica já com a previsão de pauta aí da apresentação do trabalho do Felizato, da DASA, ou também sondar com Carlos Pacheco, né? Pessoal, deixa eu falar, às quartas-feiras à tarde, para mim é difícil. Eu tenho disponibilidade nas quintas-feiras à tarde, poderia ser no dia 4 de dezembro, porque aí depois vai se regularizar para mim. Mas no dia 3 eu tenho a tarde inteira envolvida com uma reunião na universidade que eu não posso faltar. Eu não gostaria de perder essas reuniões nossas aqui, não, que eu estou aprendendo muito. E de 1 a 3 também vai ter o evento do Universalizar, e pode ser que a parte do grupo esteja... Eu, por exemplo, vou estar nele. Então seria interessante. Podemos fechar dia 4, então? Para mim seria melhor também. Pode por ser mim, dia 4 também. Dia 4 às 14. 14h30, né, que a gente está marcando? 14h30, acho que era excepcionalmente, né, que você tinha uma outra reunião hoje, né? É porque no dia 4 eu tenho... Dia 4 eu já tenho uma outra reunião às 16. Então tá, ok, 14. Tá bom? Tá? Então, beleza.
marcado com essa pauta, indicação de pauta, e a gente fica também aberto a outras sugestões, né? E vamos trocando informações também, tem um grupo de WhatsApp para isso, para trocar e compartilhar as informações. Renan, você vai compartilhar a gravação? Renan, você vai compartilhar a gravação? Sim, a gente pode compartilhar. Eu não compartilhei a primeira, porque o que acontece? A gente tem que descobrir um jeito, fica enorme a gravação, sabe? Eu não sei, a gente vai ter que compartilhar em algum drive, algum local para mandar um link, pelo menos, tá? Porque a última mesmo ficou, eu até tentei fazer isso, mas ficou muito grande e depois eu acabei me esquecendo, mas a gente vai compartilhar sim, tá bom? Compartilha por um tempo, né, que eu até ocupo espaço no drive e finaliza aí. Mas então, confirma aí, vai ser dia 4, Carlos? 4. Às 2 horas? Isso. 4 às 14. Aí tinha duas coisas, Fernando, que eu lembrei, o Mauro até me perguntou esses dias, para a gente oficializar o convite para o UNB, IFB e Comitê de Bacia. A gente não fez isso ainda não, né? Não, ainda não. Tá, então vamos oficializar, tá bom? Porque a professora Luciane está aqui, mas não como UNB, né? Como ABS, né? E o Mauro está aqui não como UNB, mas como consultor. Tá bom. Pessoal, Então tá, gente. Eu vou ter que sair agora, que eu tenho outra reunião agora às 4h30. Mas obrigado a todos aí e estou à disposição. Tá joia, obrigado a todos aí e até breve a gente vai se falando também, tá? Um abraço. Falou, um abraço, obrigado. Um abraço, até mais. Obrigada a todos, um abraço. Um abraço, boa tarde.